Olá pessoal, eu vou contar nesse vídeo para vocês um pouquinho da minha história de palmeirense. Em 68, o meu pai me levou para assistir um jogo do Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, lá no Pacaembu. Eu tinha 10 anos de idade e naquele jogo o Palmeiras perdeu. O Palmeiras fez 1-0 com o Tupanzinho. Mas no final do jogo, o Ditão fez um gol de cabeça, empatando o jogo. E já assim, quase que acabando o jogo, o juiz quase apitando o final do jogo, o Benê fez 2-1 e virou o jogo. Foi uma tristeza muito grande para mim, aquela experiência de estar lá no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras perdeu. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, foi o grande jogo que marcou, digamos assim, a minha paixão pelo Palmeiras. Por alguma razão misteriosa, eu acho que foi nesse jogo que a minha paixão pelo Palmeiras ficou sacramentada para o resto da minha vida. E um fato também que eu queria contar dessa época é que nesse mesmo ano de 68, o meu pai veio a falecer. Meu pai morreu muito jovem, era uma pessoa muito boa, era um grande palmeirense, mas infelizmente Deus quis que ele fosse embora muito cedo, no ano de 68, e eu tinha 10 anos de idade. Depois desse jogo, depois desse ano, melhor dizendo, quem, quem me levava aos jogos do Palmeiras era o meu tio, o tio Oscar, irmão do meu pai, que também era muito palmeirense, igual ao meu pai. Eu me lembro, por exemplo, um jogo Palmeiras e São Paulo, lá no Parque Antártica, que o Palmeiras perdeu de 1-0, gol do Roberto Dias, feito do campo de São Paulo. Ele deu um chutão para frente do campo de São Paulo e encobriu o goleiro do Palmeiras. Não lembro quem que era, se era o Chicão, se era o Leão. E aí ele fez, e aí o São Paulo ganhou essa partida. Eu me lembro desse jogo, dentre outros, que eu estava com o meu tio Oscar. O meu tio Oscar ficou muito sentido com a morte do meu pai e a partir da morte do meu pai ele assumiu um pouco o papel de pai para mim e me levava nos jogos do Palmeiras. Só que essas histórias que eu estou contando são tristes, porque o meu tio Oscar também faleceu. Em 1970, o meu tio Oscar faleceu de um ataque do coração fulminante, um infarto. Foi assim uma outra grande tristeza na minha vida. Perdi meu pai em 68 e o meu tio Oscar em 70. Bom, e aí a vida seguiu. Em 72, o Palmeiras. Eu já ia nos jogos sozinho, eu tinha 14 anos. Até entrei na TUP, eu fiz parte da TUP, Torcida Uniformizada do Palmeiras. Bom, e aí nos anos 70 foi um ano maravilhoso, pelo menos os primeiros anos. Fiquei muito contente, comemorei bastante as vitórias, as conquistas de 72, de 73, 74 e 76 também. Bom, depois o Palmeiras entrou aí numa fase muito dura, né, de times que não conseguiam conquistar títulos.
E depois, só lá em 93, que eu tive a grande alegria de comemorar aquele título paulista que estava engasgado na nossa garganta. Foi uma alegria muito grande. 93 foi uma felicidade enorme. Fiquei muito contente de ter saído da fila naquele ano. Então é isso, pessoal. Quis contar essa história para vocês saberem um pouquinho da minha vida de palmeirense. E principalmente de como tudo começou. Né? Começou antes de 68, na verdade, quando eu nasci, eu já nasci palmeirense, graças ao meu pai, mas em 68 teve esse jogo marcante, que o Palmeiras perdeu, mas que me tornou um palmeirense assim de corpo e alma. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e por acompanhar esse momento da minha vida. Um abraço.